Hosana, o filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos à frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. E logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana, o filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana, o filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que Deus ensinou às crianças e às criancinhas a oferecerem um louvor perfeito? Então Jesus o deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê filhos. E na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz a esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiam a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusam a mudar de ideia e crer nele. Agora, ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo,
Construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensa e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram e o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que eles fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Vocês nunca leram nas Escrituras? Perguntou Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.